Então, eu intitulei essa formação com essa frase do livro do Cântico dos Cânticos, que também está muito presente na espiritualidade agostiniana. É, é uma tradução latina, a versão latina do livro do Cântico dos Cânticos, da Vulgata, onde diz precisamente ordinavit in me caritatem. Ordenou, literalmente significa ordenou em mim a caridade. Dentro da espiritualidade agostiniana, o Ordo Amoris, esse ordenamento da caridade, pois é um tema também fundamental, né? Fundamental. Hoje, nessa formação, não serei talvez muito, vamos dizer assim, espiritual, não vou abordar talvez diretamente um tema mais de vida espiritual, mais místico, mais bíblico, patrístico, mas algo mais concreto da nossa formação humana, mas seguindo, obviamente, os passos de Santo Agostinho. E essa formação tem um pouquinho o intuito de também fazermos uma parada no nosso caminho e olharmos, né? Nós já temos uma caminhada na vida religiosa, uma experiência na vida religiosa, estamos chegando também a uma idade madura na nossa vida humana e é normal que a gente faça uma parada no caminho e olhe para trás e veja como estão os nossos passos. Né? E a gente volta a reavaliar um pouco algumas coisas que no passado talvez a gente fazia, né, um pouquinho levado por essa corrente, pelas emoções do momento, ou simplesmente por etapas da nossa vida. Né? Sobretudo na vida religiosa, no começo, antes dos votos perpétuos, a vida ela é organizada em etapas. Tem o postulantado, depois a etapa do noviciado, depois a etapa do juniorado, depois a etapa, né, dos votos simples, dos primeiros votos, depois talvez alguma renovação, depois os votos definitivos, e conforme a gente vai amadurecendo, a gente fala, e agora? Né? Não tem mais nada novo. Praticamente eu já conheço a caminhada e pode ser que entre na nossa vida um pouco esse desânimo, esse cansaço, um certo tédio da caminhada, daquela rotina, tudo igual, já não existe mais, vamos dizer assim, nada novo, já não existem essas fases, né? Quando somos jovens, queremos desafios, as fases, então mudar de fase, estamos aqui e de repente a gente passa para uma segunda etapa e assim vai. Né? Conforme amadurecemos na nossa vida espiritual, nós temos que entrar, pois, né, e entramos de fato, faz parte da vida humana, entramos em certo sentido numa rotina que pode também nos fazer bastante mal. Né? Muitas vezes essa rotina, em vez de ser algo bom, pode também nos produzir algo de desânimo, de reavaliação dos nossos passos, a perda do sentido, porque agora já não tenho nenhum desafio, não tenho mais etapas, né? A vida parece tão ordinária, tão corriqueira, que perdeu aquele brilho. Né? E esse momento, então, é o momento de fazermos uma parada no nosso caminho e entender o que está acontecendo e o que Deus pede para nós nesse momento da nossa vida religiosa, depois de tantos anos já de experiência de consagração, muitas conquistas, muitos também fracassos, muitas alegrias, passamos também por muitas tristezas e cada um de nós traz agora a nossa própria situação, né, diante de Deus. Quero, portanto, me basear numa reflexão de Agostinho que pode nos ajudar a viver
este momento de amadurecimento do amor. Né? Uma vez que as coisas externas já vão desaparecendo da nossa vida, né? As motivações externas, talvez aquelas mais, digamos assim, superficiais, elas vão sumindo da nossa vida. É momento de voltarmos ao essencial, aquelas motivações profundas da nossa vida religiosa e do nosso seguimento de Jesus. Tá? E Santo Agostinho, eu diria que ele nos dá a chave para entendermos justamente esse momento. Né? É claro que a força de juventude ela é bela, ela tem um valor, também todas as etapas da vida humana são belas em si, desde o nascimento, a infância, a adolescência, a juventude, o início da vida adulta, ou agora, né, que entramos mais numa vida de amadurecimento e talvez já não tenha aquele impulso das coisas novas, das etapas que vão se modificando continuamente. É o momento agora de amadurecimento também do amor. E vejam, o amor, ele provoca em nós outros movimentos da alma, que são os seguintes, né? Esses movimentos da alma são coisas que talvez na nossa caminhada têm nos dado alegrias, preocupações, tristezas. Pode ser que vários ou alguns de nós, pelo menos, estejamos até mesmo, por assim dizer, envolvidos numa situação desses movimentos da alma que a gente não encontra solução e saída. Né? E são os seguintes. Santo Agostinho, aqui eu me espelho bastante no livro 14 da Cidade de Deus. Tomara que todas vocês possam depois ler pelo menos o livro 14 da Cidade de Deus. Vocês vão se lembrar um pouquinho do contexto do livro 14 da Cidade de Deus. Está dentro da segunda parte do livro da Cidade de Deus. A primeira parte é aquela parte talvez um pouquinho mais difícil, mais histórico-filosófica, né? Então a primeira parte, Santo Agostinho vai fazer uma apologia do cristianismo perante as acusações dos pagãos, né? Então, vai do livro 1 ao livro 10º da Cidade de Deus, pois é uma grande apologia da fé católica, né? Mas, a partir do livro 11 até o livro 22º, Santo Agostinho ele vai falar do desenvolvimento, vai falar das duas cidades. Então, é uma parte já não apologética, mas é uma parte expositiva do livro, explicativa. Ele vai falar das duas cidades. Ele primeiro começa falando da origem das duas cidades, de onde elas surgiram, né? E justamente Santo Agostinho fala que as duas cidades elas surgem do amor do coração humano. Então a cidade terrena é aquela que ama tanto a si que pode chegar até o desprezo de Deus. A cidade de Deus é aquela que ama tanto a Deus que é capaz até mesmo de sacrificar-se a si mesmo em vista do amor a Deus e o amor ao próximo. Então, a chave de leitura do livro da Cidade de Deus é o amor. E veja, ali Santo Agostinho estende o tema da história sob chave do amor para a história de toda a humanidade. Aqui eu gostaria que nós fizéssemos uma aplicação para nós, para minha história de vida consagrada. Porque se vocês param para analisar até agora a história de cada um de nós tem se desenvolvido no amor. O amor é o motor, né? Dante, na Divina Comédia, ele vai terminar, o último verso
da Divina Comédia, ele vai dizer o amor que move o sol e as outras estrelas, né? Ou seja, o que move o coração humano, o que move a humanidade é o seu amor, o que aquela pessoa ama. Tá? E é necessário fazermos agora uma parada no caminho e olhar um pouco o nosso amor. E, portanto, o amor vai provocar em nós esses quatro movimentos da alma, que também são chamados de quatro paixões da alma, né? Junto com o amor são 5. Santo Agostinho fala de 5 paixões da alma. Depois os autores medievais, por exemplo, Santo Tomás de Aquino, vai dividir um pouquinho mais e vai dividir em 11 paixões, né? Mas, digamos assim, a distinção fundamental, a divisão fundamental é nessas 5 paixões básicas, as basilares mesmo, né? A primeira delas, depois do amor, obviamente, é o desejo, a cupiditas. Outra dessas paixões, desse movimento da alma, é a alegria, a letícia, né? A letícia. Outra paixão também, outro movimento da alma é o medo, né? O temor, o timor. Agostinho vai usar essa palavra. E, finalmente, outro movimento também da nossa alma que é suscitado pelo amor ou a ausência do amor é a tristeza. Ok? E notem, na nossa vida, praticamente tudo que nos envolve, as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos afetos, todos eles tocam, em certo sentido, ou são impulsionados por esses movimentos da alma, sendo que é o amor que leva. O amor é o principal, né? O motor principal. Mas digamos assim que existem também esses outros movimentos, né? Ou afeições da nossa alma, a cupiditas, a letícia, o timor e a tristícia, né? Que podem também estar presentes. E paremos um pouco e pensemos, né? Ok, a minha história, assim como a história das duas cidades, ela tem sido movida pelo motor do amor. Não tem como. É sempre o amor que nos move. Mas esse amor ele se concretiza em alguns desses outros movimentos da alma. Ou seja, o desejo, quando nós desejamos, até com avidez, né? Algo. Quando nós temos esse algo que desejamos, vem em nós esse movimento de alegria. Ou, por exemplo, quando nós temos aquilo que nós desejamos, mas vem em nós a possibilidade de perder aquilo, aquele bem, vem o medo, né? Talvez perante a perda daquele bem, ou um mal que se aproxima, ou quando aquele bem já está ausente, ou a gente percebe que não conseguimos escapar de um tal mal, pode vir sobre nós a tristeza, né? Como está agora a nossa situação? O que predomina no teu coração desses movimentos da alma, chamados depois de paixões da alma, né? Paixões nada mais é do que um impacto, é algo que afeta a alma. A minha alma está afetada, está tocada, né? Está, às vezes, até mesmo ferida por alguns desses movimentos da alma, se eu não me cuido, se eu não renovo o meu amor, né? Se eu não ordeno em mim a caridade, né? Ordinavit in me caritatem. Olha só o que diz Santo Agostinho. Depois eu faço alguns comentários para que vocês possam também entender melhor o que eu estou querendo dizer para vocês, né?
Então, Santo Agostinho, no livro 14 da Cidade de Deus, ele está falando, então, ele começa falando da origem das duas cidades, que é dos livros 11 ao livro 14, aqui nós estamos no livro 14, ele vai falar que as duas cidades são originadas precisamente na vontade humana, no amor, no coração humano. Tá? Então, o livro 11 vai falar lá do livro do Gênesis, o pecado de Adão e Eva, o pecado dos anjos, ali já começa uma separação das cidades ali, né, no pecado do coração humano. Depois o livro 12, ele vai começar a falar das consequências dessa separação, dessa divisão do amor humano, que é, por exemplo, o pecado, por exemplo, dos anjos, livro 12, o pecado de Adão e Eva, depois o livro 13, a consequência do pecado, que é a morte, e o livro 14 é todo um estudo antropológico, eu diria até psicológico, do ser humano. Muito interessante o livro 14, né? Do livro da Cidade de Deus. Tem muitos livros interessantes, mas um que eu gosto muito de ler é esse livro 14, né? Porque ele é muito prático, cheio de elementos também de uma sadia psicologia, né? Então, é consequência também do pecado original a desordem das paixões. Só que para Santo Agostinho e para a doutrina católica, as paixões não são um mal. Muito pelo contrário, tudo que nós fazemos, deveríamos fazer apaixonadamente, com paixão, ou seja, com vivacidade, né? A paixão intensifica o ato humano, a ação humana. O problema é que o amor em nós está desordenado, então esses movimentos da alma também vão sofrer essa desordem. Mas uma vez que o nosso amor está ordenado, como diz São João na sua primeira carta, o amor lança fora o temor. Então, já não há mais medo de sentir a cupíditas, o desejo, alegria, medo, tristeza, porque o amor transforma esses movimentos da alma humana. Olha só o que diz Santo Agostinho. Portanto, a vontade reta é o amor bom, e a vontade perversa é o amor mau. Então, aqui o contexto para que vocês entendam, Agostinho ele fala que na Bíblia tem 3 tipos de amor, né? Aquele o amor eros, que é o amor mais paixão, digamos assim, o amor filia, que é aquele mais amor de amizade, que é o amor humano, e o agape, né? O amor caridade, que é um amor mais espiritual e divino. Só que Santo Agostinho, veja como o pensamento dele não é maniqueísta, muito pelo contrário, ele vê a bondade de Deus, a beleza de Deus em tudo. Ele diz assim, esses 3 tipos de amor que nós encontramos na Escritura, em si mesmos eles são bons. O amor eros, o amor paixão, né, que nós dividimos também, compartilhamos com os animais também experimentam essa atração do amor, é bom, mas sempre que o amor está ordenado, né, está ordenado em Deus, nosso Senhor. Né? Então ele vai dizer que não tem nenhuma diferença entre esses 3 tipos de amor, porque os 3 são bons, são 3, digamos assim, são 3 faces do mesmo prisma, são 3 faces da mesma realidade, do mesmo movimento da alma. Portanto, o problema não é o amor, é a vontade humana. Então a vontade, se é reta, o amor é bom. Agora, se a vontade ali está ferida, já é perversa, né? Então o amor vai ser mal. Não importa se esse amor é um eros, ou é uma filia, um agape, a vontade perversa
corrompe tudo. Já uma vontade santa, uma vontade reta, faz com que todas as coisas sejam boas, né? Então, olha só, o amor que cobiça ter o que é amado, agora Agostinho está explicando, porque todas as outras paixões derivam do amor. Então, o amor que deseja ter aquilo que ama, então se chama desejo. Por outro lado, quando já o tem e usufrui, então vem o movimento de alegria, o sentimento de alegria, que é muito mais do que um sentimento, né? Aqui é realmente o movimento da alma. A alma se movimenta, vai naquela direção. Então, quando o amor cobiça, né, anseia pelo objeto amado, temos o desejo. Quando possui aquele objeto amado, vem o movimento de alegria. Se foge do que é adverso, então esse movimento é o movimento de medo. E se experimenta aquilo que é adverso, ou seja, aquilo que é sentido, percebido como mal e que está presente, então lhe vem a tristeza. Assim, pois, estas coisas são más se o amor é mau. E todas essas coisas são boas se o amor é bom. Provemo-lo com base nas Escrituras. Fantástico, Santo Agostinho. Né? Olha só, essas paixões de por si que nós experimentamos na nossa vida. E pode ser que na nossa vida religiosa, no bom ou no mau sentido, estejamos afetados por algum desses movimentos da nossa alma. O desejo, que às vezes até é um desejo concupiscível, né? Um desejo até mesmo muito material, carnal, de algo. Né? O desejo por si não é ruim. Não é ruim amar com desejo. Né? Mas, lembremos, é importante que Deus ordene em nós a caridade, o amor. Né? A mesma coisa se diga da alegria. Alegria, de por si, é algo bom. Também existe um medo bom quando é ordenado a Deus. E existe também uma tristeza boa quando está ordenada a Deus. Né? Qual que é o nosso problema na nossa caminhada religiosa? Não é ter desejos, não é ter alegrias, medos, tristezas. O problema é que às vezes não desejamos, não nos alegramos, não sentimos temor e não sentimos tristeza em Deus e com Deus. Deus não é o centro dos nossos desejos, dos nossos medos, das nossas tristezas, das nossas alegrias. Falta essa ordem do amor, porque na verdade, olha só, o amor que vai conduzir todos esses outros movimentos da alma estão mais voltados para nós mesmos do que Deus. Tiramos Deus do centro do nosso amor e colocamos o nosso egoísmo no centro do amor. Então, sim, aí os desejos são desejos desordenados, os temores são temores infundados, que nos deprimem, que nos angustiam, né? As tristezas são tristezas que nos deprimem, né? As alegrias são às vezes alegrias superficiais, banais, são alegrias mundanas, né? São alegrias do pensamento, às vezes até mesmo do mundo, né? Pagão, não uma alegria que vem de Deus nosso Senhor. E olha só, Agostinho vai demonstrar que esses 4 movimentos da alma, ou seja, os 5, né, contando o amor, que é o mais importante, eles são bons. E ele demonstra isso com as Escrituras. Olha só, o apóstolo
afirma que ele deseja morrer e estar com Cristo. Aqui no português, essa palavra deseja, no latim, tem a mesma raiz da palavra cupiditas. Né? No latim, São Paulo diz assim, cupio dissolvi et esse cum Cristo. Desejo morrer, ou seja, dissolver-me e estar com Cristo. Né? E usa esse verbo cupio, né? Do verbo que dá um sentido até de desejar com concupiscência, desejar assim na sua carne, na sua corporeidade. Né? É o verbo cupio, de cupiditas, né? Algo assim que deseja até mesmo com paixão, com algo até mesmo, podemos dizer até um desejo da carne com a carne. Olha só o desejo de São Paulo. Ele tem essa paixão da cupiditas. Ele deseja com esse desejo humano. Né? Desejo estar com Cristo, morrer e estar com Cristo. Né? Isso é muito bom. Veja como que Deus é o centro do amor do apóstolo Paulo. Né? E por isso ele não teme a paixão do desejo humano, desejo carnal, vamos chamá-lo assim. Porque Cristo é o centro do seu desejo. Está ordenado no coração do apóstolo o amor. E depois ele diz, a minha alma arde, isso aqui é um salmo, né? Minha alma arde de desejo, ansiando pelos teus mandamentos. Aqui, outra vez mais, pena que o ideal seria a gente ler aqui em latim, né? Mas a tradução a gente perde um pouco, né? Mas aqui usa outra vez a palavra que tem a raiz da cupiditas, que é um desejo até mesmo muito material, carnal. A minha alma arde dessa paixão carnal, material, concreta. Mas arde por quê? Pelos mandamentos do Senhor. Né? Então não é ruim sentir o desejo. Né? Desde que sempre é Cristo no centro desse desejo. E não é ruim amar com desejo. Né? Ou seja, desejar. É interessante, na última ceia, Jesus ele usa justamente uma palavra semelhante. Né? Ele diz, desiderio desiderave, desejei com desejo comer essa Páscoa convosco antes de sofrer. Né? Ele usa até um semitismo ali. Né? Desejei com desejo, ou seja, desejei ardentemente comer essa Páscoa convosco antes de sofrer. Jesus também experimentou essas paixões, do desejo, da tristeza. Ele chora a morte do amigo Lázaro, chora sobre Jerusalém, que não se converte. Né? Jesus também experimentava a alegria, experimentava o medo da morte no Getsemane. Né? Então, olha só, minha alma arde de desejo pelos teus mandamentos. Ou com uma expressão mais apropriada, a paixão pela sabedoria conduz ao reino. Aqui é uma citação do livro da sabedoria. Né? Olha o que ele diz, a paixão, essa cupiditas. Cupiditas como realmente paixão. Né? Por outro lado, o uso da linguagem fez com que as palavras apetência ou paixão, né, cupiditas, se algo não for especificado, sejam entendidas no mau sentido. E isso acontece conosco ainda hoje, né, no uso da linguagem. Às vezes, quando a gente fala das paixões, a gente pensa que é algo ruim. É ruim para quem é ruim. O problema é a vontade, é a nossa vontade, o que a gente quer. Né? Quero Deus, quero que Cristo reine no meu coração e no coração das pessoas que eu amo. O que eu quero? Aí é que está o problema. Se a minha vontade eu quero a mim mesmo, se eu quero a minha satisfação, se eu quero me colocar no centro das atenções, eu quero ser eu. Né?
Aí que começa o problema. Mas quando o amor está em Cristo, não há o que temer, né? O amor, entenda-se, o amor ordenado em Deus joga fora o temor, joga fora todo o temor, né? Então, o próprio Agostinho fala, essas palavras aqui, embora elas não sejam algo mal, mas no uso comum, quase todo mundo entende como algo ruim, algo mal, né? Quando se fala de paixão, quando se fala de desejo, quando se fala de apetência, quando se fala de até mesmo a palavra, né, cupiditas, está relacionado com concupiscência, né, a concupiscência. No vocabulário já espiritual, tradicional, a concupiscência a gente entende como esta tendência ao pecado, né, sobretudo aos prazeres da carne, né? No uso comum já está bastante consagrado como algo ruim, mas em si o problema não é a paixão que é ruim, é a vontade que não está ordenada, é a vontade que está perversa, como diz Santo Agostinho, né? É a vontade que é ruim. E depois continua isso sobre o desejo. Depois ele fala que também a alegria é entendida no bom sentido nas Escrituras. Diz assim, alegrai-vos justos e regozijai-vos no Senhor. Puseste alegria no meu coração, encher-me-eis de alegria com a vossa presença. Né? Vários salmos citados por Agostinho que fala da alegria. Depois também o movimento do medo é também usado em bom sentido pelo apóstolo em várias passagens. Olha só o que diz São Paulo. Trabalhai com temor, né? Timor, com medo. Né? Nós hoje em dia, quando a gente fala medo, é como se a gente tivesse assustado, né? Temor aqui, medo, não é estar aí assustado, né? Mas a gente deve trabalhar com temor e tremor pela nossa salvação. Então ele diz, trabalhai com temor, né? Ou seja, com medo, timor, e tremor na obra da vossa salvação. Não vos orgulheis, mas vivei no medo. Olha só o que diz São Paulo, né? Vivei no temor. Existe um temor, um medo, digamos assim, que é bom, né? Como dizia Agostinho, esse medo, esse temor, nada mais é do que essa fuga de algo que nos parece adverso, de algo que nós percebemos como mal, né? E quando nós amamos a Deus, tudo que nos afasta de Deus nos dá medo, nos dá um temor, né? Um temor de perder a grandeza desse amor divino. É um temor e, portanto, esse medo é muito bom. É um temor que nos leva ao amor. Então, olha só, se foge daquilo que é adverso, é medo, é timor, é o temor. Então, aqui nessa passagem, São Paulo está dizendo, vivei nesse temor, ou seja, temer aquilo que me tira do amor. Receio que, tal como a serpente seduziu Eva com a sua astúcia, assim também a vossa maneira de pensar se perverta e abandoneis a vossa dedicação e fidelidade a Cristo. Né? Olha só o que diz ali Santo Agostinho, né? Ou melhor dito, São Paulo. Né? São Paulo ele vai dizer ali que ele tem o temor que aquela comunidade abandone o bem divino. Então, o temor, quando está ordenado, também é bom. E depois, finalmente, Agostinho ele fala da tristeza. Já a tristeza, que Cícero chama antes de mágoa, Virgílio chama de dor, quando diz tem dor e alegram-se. Né? Levanta-se sobre elas uma questão delicada, se elas podem ser usadas no bom sentido,
e eu preferi usar a palavra tristeza, né, tristícia, em vez de usar a palavra peso, mágoa, né, ou dor, que se encontram sobretudo nos corpos, porque esses movimentos aqui, essas paixões, elas são sobretudo movimentos da alma. É claro que afeta o corpo também. Né? Então as paixões são movimentos da alma, mas que se espelham no corpo. Então, por exemplo, uma pessoa que experimenta o medo, às vezes ela fica até, muda a coloração do corpo, a pessoa fica pálida, né? Ou quando sente vergonha, fica toda vermelha, né? Ou quando está brava, com ira, né? Fica ali toda roxa, etc. Ou seja, existe também uma ressonância desse movimento da alma no corpo. Né? Mas Santo Agostinho prefere usar o termo tristeza porque se refere principalmente a esse movimento da nossa sensibilidade na alma. Né? E aqui Agostinho ele coloca essa objeção porque muitos filósofos usavam o termo tristeza sempre como algo negativo. Né? E depois ali, eu não cito aqui porque ficaria muito longo, Agostinho vai passa em revista várias passagens da Escritura onde se vê que a tristeza também, existe uma tristeza boa, uma tristeza santa. Por exemplo, São Paulo, quando escreve a segunda carta aos Coríntios, ele fala que a comunidade de Corinto, depois da sua primeira carta, se entristeceu, mas foi uma tristeza que os levou à salvação, os levou à conversão, ou seja, uma tristeza que os levou ao bem, ao verdadeiro amor. Não uma tristeza, São Paulo vai dizer, a tristeza conforme o mundo mata, mas a tristeza conforme Deus dá a vida, vivifica, que foi o que aconteceu com a comunidade de Corinto, se entristeceu no Senhor e, portanto, obteve vida. E agora, por isso, convém que nos perguntemos como está a minha alma nessa etapa da minha vida? Uma vida que está já num período de maturidade, entrando numa fase de profunda maturidade, e que já não existem talvez aquelas motivações mais externas, né? Vem a crise às vezes da idade, dos 40, dos 50, né? A vida parece mais monótona, eu já aprendi, já tentei tantas coisas na vida, já várias experiências, que parece que, em certo sentido, nos desanimam às vezes. Né? Como está a minha alma? Quais desses movimentos predominam na minha alma? É o amor, mas é um amor desordenado? Porque eu estou ali no lugar de Deus? É um desejo, que ainda é um desejo muito concupiscível, mas eu quero, ainda eu busco, eu desejo coisas concupiscíveis, mas fora de Deus ou em Deus. Né? Não é o problema desejar, o problema é desejar fora de Deus. Né? Ou, por exemplo, pode ser a alegria, mas talvez é uma alegria fútil, né, que está no meu coração, superficial. É uma alegria que Cristo não é ainda o centro da minha alegria. Os mandamentos do Senhor ainda não são a minha alegria, ou não são plenamente. Né? Enfim, ou o medo, um certo temor, um medo que paralisa a minha alma, né? Ou realmente eu estou tão consciente do bem, do amor de Deus, que o meu medo é perdê-lo, que o meu medo é, digamos assim, que esse bem caia das minhas mãos, porque nós levamos esse tesouro em vasos frágeis, de barro. Né? Aí é um medo bom, né? Um medo santo, que nós devemos continuar temendo assim, né? Temendo
e trabalhando para a nossa salvação com temor e tremor. Né? Ou a tristeza, talvez, depois de tantas decepções na vida, fracassos, desenganos, perseguições, incompreensões, às vezes das irmãs da minha comunidade, às vezes de superioras, às vezes de familiares, né? Incompreensões de pessoas em quem eu confiava, pode às vezes causar uma tristeza, mas é uma tristeza que me coloca no centro, ou é uma tristeza que coloca o amor de Deus no centro? E, portanto, que me leva a ser melhor, que me leva a converter-me, que me leva a reavaliar as coisas da nossa vida. Né? E, portanto, é importante que pensemos um pouco como estão os pilares da minha vida em base a esses movimentos da alma. Ou seja, a nossa etapa na vida religiosa madura, que já não devemos esperar novidades, né? Fases, me dá aí fases que para mim é um desafio, então não devemos mais esperar esse tipo de fase muito externa, muito extrínseco, até mesmo superficial, né? Que a gente vai passando em certo sentido por motivações às vezes mais humanas. Agora é o momento da nossa vida que o nosso amor esteja outra vez reordenado em Deus e, portanto, esses nossos sentimentos, esses movimentos da alma, outra vez reestruturados em Deus, em cada um desses pilares que eu quero comentar aqui com vocês. Né? Sem dúvida nenhuma, um primeiro pilar é o pilar religioso, da nossa vida religiosa, da nossa vocação. Como está esse pilar da minha vocação sob a influência desses movimentos da alma? Então, aquilo que eu digo, não é ruim ter esses movimentos da alma. O ruim é quando amamos mal. Então, sim, esses movimentos vão nos ferir, vão nos machucar. E vai fazer com que também machuquemos outras pessoas que nos amam. Agora, se realmente eu renovo meu amor nessa etapa da minha vida, eu coloco o cuidado de Deus no centro, isso daí também vai implicar no cuidado de mim. Eu vou me cuidar quando o meu amor está renovado, quando o meu amor está ordenado, orientado em mim. E, portanto, é um momento para outra vez reordenarmos o amor também na nossa vida religiosa, na nossa oração. Talvez a gente não tenha mais aquele sentimento dos primeiros anos, da entrega, né, da consagração, aquele fervor sensível. Agora é um momento não de basear-nos no fervor sensível, mas num amor já maduro, num amor que já não é mais sentimento, mas que é uma decisão, que é uma ação, que são obras de amor. Não sentimentos de amor, mas obras de amor. Né? Gestos de amor, entrega de amor. Isso acontece também na vida humana. Pense na vida dos casais, né? Uma vez que amadurecem, é normal na juventude ter aquela paixão, aquele desejo, etc. Né? Chega um tempo, aquele desejo fenece, definha, e fica um momento realmente de um amor mais maduro, de um amor de entrega, de um amor de decisões, de ações, de obras concretas, embora os sentimentos não estejam mais lá. Né? Não é um momento de abandonar. Muitos casamentos, por exemplo, fracassam porque estavam todos eles baseados em puro sentimento do amor, mas não estavam baseados no amor. Era no sentimento
daquele movimento da alma, e não no amor verdadeiro, que busca o bem do outro. E, portanto, esse pilar da minha vida religiosa deve outra vez estar alicerçado sobre a ordem do amor. Né? Colocar outra vez Deus no centro da minha vida religiosa, da minha vida de oração. Eu não rezo para me sentir bem. Eu não rezo como se fosse uma espécie de algo assim que serena a minha consciência. É claro que a oração nos dá paz, nos dá serenidade, nos dá estabilidade, mas eu rezo é porque eu sou de Deus. E Deus é meu, Ele é meu tudo. Portanto, ou seja, o meu sentido de ser é Deus, né? E, portanto, é importante também na nossa vida religiosa, na nossa vida espiritual, voltar a colocar não o sentimento que talvez a gente antes experimentava, mas colocar esse amor maduro em Deus nosso Senhor. Outro pilar também da vida é a vida comunitária, a nossa comunidade. Né? Outra vez mais, aqui já não tem novidades, né? A gente conhece as qualidades e os defeitos uns dos outros, né? E já a certa idade da vida, damos contas que muitos dos defeitos dificilmente serão mudados, né? Mas eles, digamos assim, podem ser elevados pelo amor, transformados pelo amor. Né? Lembremos que é uma obra de caridade, de misericórdia espiritual, suportar com paciência os defeitos do próximo. É uma obra de caridade espiritual, né, que nós devemos sempre praticar na vida comunitária. Então, renovar outra vez o meu amor. E como estão esses movimentos da minha alma também no tocante à minha vida, à minha comunidade? O amor, o desejo, né? O medo, né? A alegria na comunidade, ou experimento mais a tristeza na minha comunidade. Não é ruim experimentar a tristeza no tocante à sua comunidade, desde que essa tristeza seja uma tristeza em Deus, né? Então, quando eu vejo, às vezes, que a minha comunidade está se afastando de Deus, é claro que eu tenho que me entristecer. É claro que aquilo deve causar-me lágrimas, né? São Paulo, ali na carta aos Gálatas, a carta aos Filipenses, né? Que era uma comunidade que Paulo amava muito, porque é a primeira comunidade que ele evangelizou na Europa. Né? Paulo tinha grande carinho pela comunidade dos filipenses, né? E olha só o que ele diz aos filipenses. Ele diz assim: eis que eu já vos disse, e agora vos repito com lágrimas. Esses tais são inimigos da cruz de Cristo, cujo Deus é o ventre, que só pensam nas coisas terrenas. Olha só, era uma comunidade que Paulo amava tanto, que quando ele encontrava lá pessoas que não viviam de acordo com a cruz de Cristo, mas que eram inimigas da cruz de Cristo, São Paulo derramava lágrimas de tristeza por essa comunidade, né? Então, sentir tristeza, estar passando por algum momento de tristeza, tomara que não seja uma tristeza egoísta. Estou triste porque ninguém, digamos assim, me coloca no centro, na minha comunidade. Ninguém me dá protagonismo que eu quero, não tenho tal protagonismo, ou não tenho tal destaque que eu gostaria, né? Veja que é bem diferente quando o amor é a nós mesmos ou o amor é a Deus nosso Senhor. Então, muda a tristeza. É uma tristeza que nos fere quando somos nós o centro.
É uma tristeza que nos levanta e nos cura quando é Deus no centro dessa tristeza, né? Depois, o pilar também da nossa vida familiar, né? Então, colocar Deus, o centro do amor, na minha vida familiar, né? E ali também, né, às vezes vem a preocupação excessiva pela família, mas é claro que nós devemos nos preocupar. É quarto mandamento, vale para todos, vale para o Papa, vale para o Bispo, vale para padres, religiosos, religiosas, né? Honrar pai e mãe é para todos. Somos obrigados a cuidar deles, a velar por eles, amá-los, né? Auxiliá-los sempre, né? Nas suas dificuldades. Agora, e Deus está no centro do meu amor à minha família ou não, né? Aqui pode ser sutil, né? O desequilíbrio do amor pode ser muito sutil e devemos outra vez estar atentos também. Ou a saúde é algo bom, devemos cuidar da saúde, fazer atividade física, não desgastar inutilmente a nossa saúde, é importante, né? Mas, às vezes, a preocupação excessiva por nossa saúde é porque temos o centro em nós mesmos. A nossa vontade está ali firme em nós mesmos e não em Deus, né? É um pilar da nossa vida, né? Nos toca também quando a gente está passando por algum problema de saúde, a gente experimenta desejo, medo, alegria, tristeza, né? Então, é importante voltar ao amor primeiro, como diz São João no livro do Apocalipse, né? Voltar a esse amor primeiro. Os estudos também, né? Essas paixões, esses movimentos da alma, também devem estar ordenados na nossa vida de estudos. O apostolado, agora vou um pouquinho rapidamente, porque o tempo já está se esgotando, né? As decepções, os fracassos, eu vejo que o apostolado não rende, não vai para frente, não dá certo, né? Agora é um momento na nossa etapa da vida, o apostolado não é para triunfar, ou para que nós triunfemos, mas para que triunfe a graça de Deus nos nossos irmãos e irmãs. E essa graça de Deus, ela triunfa, ela dá fruto onde Deus quiser. Às vezes, ali no meu apostolado concreto, não vejo nenhum fruto, mas Deus pode estar frutificando em outro lugar do mundo. Um missionário na África, na Ásia, né? Enfim, Deus pode estar com o meu apostolado, com o meu sofrimento, pode estar dando fruto em outra parte do corpo místico da igreja. Então, o apostolado também, ele transborda do meu amor, do amor a Deus e o amor ao próximo, né? E, finalmente, também a nossa vida social, né? Colocar o amor no centro, o amor a Deus no centro de novo da nossa vida, nos faz ver com novos olhos as nossas relações sociais, as amizades, as relações, por exemplo, com pessoas que trabalham conosco, são nossos colaboradores, funcionários, fornecedores, pessoas que prestam algum serviço, enfim. Vemos com novos olhos também a vida social. Então, nessa formação, eu gostaria de justamente passar isso, né, esse conteúdo, essa mensagem para vocês. É importante nessa etapa da vida voltarmos o olhar para a renovação do nosso amor. É um momento, eu diria que é um momento muito belo, porque Deus, com o tempo, ele vai tirando de nós certas motivações auxiliares, secundárias,
né, da nossa vida. Então, talvez no começo da nossa vida religiosa, que maravilha, né, professar os votos no noviciado, né? Caramba, quero me entregar, quero professar os votos. Depois, os meus estudos e a formação no juniorado. Depois o período, não sei, né, aquele outro etapa formativa. São motivações importantes, são etapas importantes que têm o seu peso, mas que estão em vista justamente do nosso amor a Deus. Tudo isso, todas essas etapas da vida estão ali dirigidas a nos levar onde nós estamos hoje. A realmente ter um amor baseado não tanto naquilo que eu sinto ou que eu quero sentir, mas numa entrega do dia a dia, né? Essas obras do amor. Né? Então, essa formação, espero que tenha sido de ajuda, mas tem esse objetivo, sobretudo, né? De, nessa etapa da vida, que não nos desanimemos com aquilo que estamos experimentando. As tristezas, as decepções, os cansaços. É importante agora voltar a esse primeiro amor, voltar a dizer a Deus, olha, não renuncio aos desejos, a cupíditas, e Deus não quer que você renuncie. Não renuncio à alegria, às tristezas, aos medos que eu estou experimentando, e Deus não quer que você renuncie. Deus quer que você deseje, que você tema, que você se alegre, que você se entristeça sempre no amor de Deus. Né? E que a tua vida também tem esses movimentos. Sem esses movimentos, a nossa vida não é humana. Okay? Faz parte, né? Alegria, tristeza, medo, desejo, né? Amor, tudo isso faz parte da vida humana. Mas tudo isso se faz nesse amor que é inabalável, que é o amor de Deus nosso Senhor. Né? Então, essa etapa da vida, nós nos encontramos, talvez, com esse cansaço dessa rotina, da ausência de novidades, né? E é muito bom que seja assim, porque é o momento de amadurecimento do nosso coração, que nós podemos então dizer que Deus ordenou em nós e quer ordenar em nós o amor, a caridade.